Olá, jovem! Eu sou o Gabs Ferreira e esse é o Carreira Sem Fronteiras. Tudo pronto para a aventura de hoje? Nesse episódio a gente conversa com o Felipe, um cara lá de Brasília. Como todo bom brasiliense, o Felipe tava lá vivendo a vida dele, estudando para concurso público, já que toda a família dele era de servidores públicos e ele também resolveu seguir esse caminho. Mas o Felipe tinha um tio que viajou para um país que quase ninguém vai fazer uma coisa que quase ninguém faz. O tio dele foi para Finlândia para dar aulas de capoeira. A Finlândia parecia ser um lugar interessante e o Felipe resolveu ir pra lá ver o que tinha de legal nesse lugar. Acabou que ele conheceu uma moça e começaram a namorar. Ele ficou namorando essa moça por um tempo, né? Ficou lá 3 meses e depois ele voltou pro Brasil, mas decidido a voltar pra Finlândia. Trabalhou, juntou dinheiro, namorando a moça à distância e depois ele voltou dessa vez pra ficar, casou, teve filhos e tem algumas coisas bem interessantes pra contar pra gente sobre como é essa vida nesse país aí que a gente escuta falar bastante, mas não sabe muita coisa sobre. E para essa conversa de hoje, estamos aqui com o nosso viajante poliglota e também host do podcast, Fabrício Carraro. E aí, Fabrício, beleza, cara? Cara, hoje eu tô me sentindo muito guilty. Uou! Depois vocês vão entender essa piada. Que empolgação. E aí, Felipe, beleza, cara? Seja bem-vindo aí. Obrigado, cara. Tudo bem. Tô um pouco constrangido porque eu cheguei um pouco atrasado. Mas e tá um pouco intimidado com essa entrada do Fabrício aí. Pois é, porque se pensando, será que eu tinha que ter pensado em alguma coisa? Não, tranquilo. E bom, galera, como sempre aqui rapidinho, só o nosso jabazinho da semana, que é pra lembrar vocês que o podcast Carreira Sem Fronteiras é oferecido pela Alura Língua, cursos online de idiomas, que eu, Fabrício Carraro, ajudei a desenvolver com os métodos que eu utilizo pra aprender idiomas como grego, turco, polonês, russo, alemão, italiano e assim por diante. Então vai lá em aluralingua.com.br e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Bom, Felipe, eu queria que você contasse pra gente como é que foi que você chegou na Finlândia, cara, esse lugar que muita gente não consegue nem imaginar. Eu tô com frio só de falar, na verdade, o nome aqui. Todo mundo me pergunta isso, inclusive os finlandeses. Aqui eles me perguntam por que Finlândia, né? E a Finlândia faz parte da minha vida desde quando eu era muito pequeno, por conta de um tio meu. Ele, há muitos anos atrás, quase 2 décadas atrás, ele iniciou um grupo de capoeira aqui. Nossa. Pois é. Aí quando eu terminei meu ensino médio, eu queria, né, experimentar alguma coisa diferente, viajar pela Europa. E aí eu acabei indo pra Finlândia, né? Juntei uma graninha, comecei a trabalhar no Brasil, juntei uma grana. Falei, bom, se eu for pra Europa, fazer um mochilão na Europa, essa era a ideia, né? Eu vou começar por um lugar onde eu tenha espaço pra dormir, ou uma cama pra dormir, eu vou pra Finlândia. E aí acabei aterrissando aqui, só que, pra minha surpresa, não foi tudo que eu esperava, porque na verdade eu não esperava nada, não conhecia nada da Finlândia, acho que ninguém conhece nada da Finlândia. Então foi por conta de família. Meu tio já mora aqui há quase 3 décadas, se brincar. Seu tio da capoeira. Meu tio da capoeira. Depois de muitos anos, ele nem mexe mais com capoeira hoje. Continua morando aqui, mas eu acabei vindo pra cá por conta disso. Terminei a escola e resolvi viajar o mundo afora. Acabei parando na Finlândia. E junto a isso, conta um pouco da sua história, então, né? O que você estudou no Brasil, com o que você trabalhou, que você falou que você trabalhou pra juntar um dinheiro antes de ir pra Finlândia. Como é que foi isso? Eu sou de Brasília, né? E a realidade do brasiliense é basicamente estudar pra concurso público. Minha família, todos são servidores, só minha mãe que foge um pouco disso aí. Minha mãe e meu tio, né? Meu tio que veio dar aula de capoeira na Finlândia e minha mãe trabalha com vendas no Brasil. Então eu, em Brasília, terminei o ensino médio, nem fui prestar faculdade nem nada, fui estudar para concurso público. Estudei 6 meses e assim, já tinha experiência de casa. Meu avô, servidor público, meu pai, servidor público. Falei, cara, não é isso que eu quero fazer na minha vida. E sempre trabalhei com coisa de criação, trabalhava com Photoshop, fazia meus freela, né? De Photoshop, isso com 16, 17 anos. Você era o sobrinho do Photoshop, né? Era, mas assim, eu tinha consciência disso na época. Eu tinha consciência que eu era o sobrinho. De uma certa forma, eu queria ter um portfólio. Então, eu fazia realmente o trabalho do sobrinho. E aí, eu foquei nisso. Comecei a fazer o concurso, estudar para concurso público, nos cursinhos. Quando eu tinha tempo livre, estudava design, né? Em blogs e tal. Não tinha nem YouTube na época.
vamos adiantar aí alguns anos, na verdade 1 ano, eu consegui uma vaga de júnior designer numa agência de mídias digitais em Brasília. E aí eu comecei minha carreira de júnior, abandonei o concurso público, meu pai ficou pé da vida comigo, 1 ano sem falar comigo, pra vocês terem uma ideia. Nossa. E aí eu foquei no design, ficava fazendo animação em Flash, sabe aqueles banners chato de animação? Flash, eu que fazia. Eu passei de sobrinho pra ser o chato da animação em Flash. A culpa era sua, então. A culpa era minha. Aí eu comecei a trabalhar com isso, fiquei 1 ano trabalhando com isso, fazendo os banners do Banco do Brasil e da Brasil Telecom. Caraca, eu te odeio muito, cara. E aí eu ficava fazendo esses bannerzinhos e, cara, isso eu tô falando de 2008, né? Final de 2007 pra 2008 foi quando eu comecei, eu fiquei trabalhando nisso aí. E aí, meu tio, nessa época, né, me chamou, falou, pô, Felipe, vem pra cá e tal, vem conhecer aqui. Foi aí que eu juntei uma grana. Todo o salário que eu recebi, eu juntei, porque eu não tinha uma conta pra pagar, né? Nessa época eu tinha 17 pra 18 anos, não tinha um pau pra dar água, juntei todo o dinheiro do meu salário e vim pra Finlândia. Então foi aí que eu comecei a minha carreira. Não estudei no Brasil, terminei a escola, estudei para concurso público e fui direto trabalhar como designer júnior. Então minha carreira começou no Brasil dessa maneira. E na Finlândia, cara, você trabalha com o quê? Bom, aí foram vários anos, né? Aí eu me mudei pra Finlândia e a história é basicamente a seguinte. Cheguei aqui, conheci uma mina e aqui, na primeira semana que eu vim aqui pra Finlândia, conheci uma mina que hoje é minha esposa. Hoje não, há 10 anos ela é minha esposa. 1 década se passou, mas a gente se conheceu depois de 1 semana. Ficamos de namorico e tal. E o baque inicial de ter mudado pra um país estrangeiro foi que, primeiro, eu não falava a língua e segundo, que o inglês não é tão forte aqui. Apesar de todo mundo falar, a segunda língua da Finlândia é o sueco. Então, assim, eu já vim pra cá sem saber nada do país, sem falar inglês, que eu falava inglês de escola, né? Aquele inglês... Nossa. The books on the table, né? Tinha experiência profissional, 1 ano de experiência profissional. E eu falei, bom, chegar na Finlândia eu vou arrasar. Aí foi que a realidade bateu, deu um chute na minha cara. E aí eu percebi que eu tinha que realmente investir na língua, eu tinha que estudar, tanto o inglês quanto o finlandês, se eu quisesse ter qualquer tipo de carreira aqui. Mas nesse tempo aí, eu tava de namoro, fiquei mais ou menos 1 ano com a minha esposa, na verdade 5 meses com a minha esposa, com a minha esposa, ela é finlandesa. Tive que voltar pro Brasil por conta do meu visto, né? Meu visto, tinha um visto na verdade não tinha visto, você pode ficar na Europa por 3 meses, né? Uhum. Deu-se os 3 meses, eu voltei, tive que voltar e fui pro Brasil, voltei a trabalhar no Brasil. Fiquei 9 meses trabalhando no Brasil e isso namoro à distância com a minha esposa, né? Namorando à distância. Fui trabalhar no Brasil com web também, fui trabalhar com web design, de novo fazendo Flash, mas agora eu fazia sites em Flash, que era um pouquinho mais avançado. E aí juntei grana, porque o nosso plano era casar, eu e minha esposa, né? Então, caraca, de cara, assim, 3 meses, 9 meses. Cara, eu vou te contar. Esse é o segredo pra se manter um relacionamento estável. Então aí juntei uma grana pra poder casar, na verdade pra me poder mudar pra Finlândia, né? Porque eu de cara não teria trabalho na Finlândia, teria que estudar e tudo, então teria que ter uma grana guardada. Então trabalhei 9 meses, minha esposa nesses 9 meses foi ao Brasil, a gente tava mais ou menos 5 meses separados, nós nos casamos no Brasil, ela voltou e depois, 2 meses depois eu voltei. Aí eu vim pra Finlândia morar de vez. Aí foi que eu comecei minha vida de fato na Finlândia, né? Então isso foi em 2009, exatamente. Então tem 10 anos que isso aconteceu. E de lá pra cá, cara, estudei línguas, né? Terminei meu curso de inglês, sou formado em inglês, assim, na escola, né? Não fiz bacharelado nem nada de línguas, né? Estudei o finlandês, fiquei estudando 3 anos a língua finlandesa, nas escolas também. Fiz um curso de audiovisual, que aqui é mais ou menos uma faculdade que você faz de audiovisual, fiz 3 anos desse curso. E fiz também o curso de mídia, o bacharelado em mídia, que esse curso foi em inglês, que até agora eu não terminei, falta só entregar as minhas teses, só que aí comecei a trabalhar, né? Fiz minha carreira profissional aqui, e aí o tempo pro estudo é mínimo. Tive 2 filhos. Nossa. Caramba. Então, assim, minha vida em 10 anos, cara, dá pra escrever um livro, sem brincadeira. Eu sei como é, cara. Mas esses trabalhos que você conseguiu aí são com design? Só com design. Então, assim, desde que eu saí do Brasil, meu foco, com a experiência que eu já tinha e também com a vontade que eu tinha de trabalhar nessa área, né, área de criatividade e tudo, foi aí que eu me foquei bastante no design. E, assim, toda entrevista de trabalho que eu ia era exatamente para cargo de design. Então, seja ele, sei lá, design de front-end, que eu fazia, porque eu tinha uma experiência de fazer sites, né, por conta também, o fato da experiência que eu ter tido lá no Banco do Brasil também, na verdade não foi no Banco do Brasil, foi na agência, e também de motion design, que eu trabalhava com Flash, então já tinha uma certa
familiaridade com animação, né? Então, assim, eu trabalhei em diferentes empresas aqui, abri minha própria empresa também para poder vender o meu trabalho de motion design como freela, e aí acabei ingressando em 2015, isso foram muitos anos depois, 2015, num cargo de diretor de arte na maior emissora de TV daqui. Pô, legal, cara. E assim, pra mim foi um marco muito importante na minha carreira, né? Porque, pô, se fez valer todo o esforço de todos os anos, um cargo excelente, se pagava muito bem. E aí trabalhei na emissora por 3 anos e agora eu trabalho como Senior UX Designer, uma empresa de consultoria, que é uma empresa multinacional daqui, na Finlândia também. Felipe, nessa empresa que você trabalha hoje, cara, o que pesa aí pros finlandeses, né, pra eles terem te contratado? É os anos de experiência que você teve? É o fato de você falar finlandês, falar inglês? Ou, de repente, se você não falasse tão bem assim, eles te contratariam também? Cara, eu costumo pensar que é o seguinte, é um pack, né, uma coisa que eu coloco tudo dentro de uma sacola só. Que são a experiência que eu tenho, né, todos esses anos. O fato de eu falar finlandês é um bônus absurdo, principalmente pro trabalho que eu faço agora, porque apesar de ser uma empresa multinacional, a gente tem filial praticamente na Europa inteira, estamos expandindo agora para a Ásia e também para a América do Norte, mas ainda assim, eu acho que não importa, na área de design você tem que ter portfólio e você tem que ser muito comunicativo, né? Então, juntando tudo, eu acho que é aí que eu tenho diferencial, e o fato de eu também ter trabalhado 3 anos na maior emissora finlandesa, né? É um puta ganho para mim. Então, curiosidade, o que os finlandeses gostam de assistir na televisão aí? Pra falar a verdade, os finlandeses não assistem muito televisão, não tem os programas de palco como tem no Brasil. São coisas que realmente não tem aqui, mas tem novelas, jornais, tem bastante, e tem muito documentário. Acho que a Finlândia foca muito em documentário, sabe? Então tem documentário de polícia, documentário de casas ou de estrangeiros. Pelo menos na emissora que eu trabalhava, é uma emissora pública, então eles produzem muito documentário, muita coisa autoral, sabe? Então, assim, não tem aqueles programas com plateia e tudo, isso quase não tem. Mas os canais... saudade? O quê? Desses programas? É. Cara, eu não vou negar pra você não, porque acho que a TV brasileira, ela é muito, em comparação, se eu for colocar lado a lado, a TV brasileira ganha da TV daqui. Sério? Questão de qualidade, acho que a TV brasileira tá anos à frente acho que isso é alguma coisa que muita gente fala, né, mundo afora. Acho que do mundo, né? Porque a TV, o brasileiro, a gente consome muito, então assim, tem muito investimento na TV. Então se você for pegar em questão de qualidade de imagem que você vê da TV, assim, é absurda, né, que você vê nos canais. Aqui, cara, eu fico assim, pouco tempo atrás eu mudei pra TV digital HD, e eu olho assim e falo, cara, isso não é HD, isso é um SD ampliado. Mas assim, eu acho que a TV brasileira tem muita coisa boa, mas também tem a porcalhada, né? Muita porcaria também. Sim. E eu fiquei com uma curiosidade, cara, como é que foi pra você, bom, você falou que estudou inglês aí já diretamente na Finlândia, né? Imagino que tenha sido um pouco mais fácil do que um finlandês. Como é que foi pra estudar um finlandês, que é um idioma que dizem que é um dos mais difíceis do mundo? Eu não vou negar não, viu? É muito difícil. O pessoal fala que o português, o chinês, né? O português, chinês e o finlandês são das línguas mais difíceis. Cara, o finlandês, ele é muito difícil, mas aí tem o grande quê da questão, porque eu estudei o inglês com professores finlandeses. Então, como a gente teria no Brasil, né, um professor te explicando o inglês em português, depois ele traduz pra inglês, aqui pra mim era assim, o professor me explicava em finlandês e traduzia pra inglês. Então eu não sabia nem o finlandês, nem o inglês. Caraca. Foi bem difícil, cara. Foi muito difícil. Mas eu aprendi as duas línguas ao mesmo tempo, porque ao mesmo tempo que eu tava estudando o finlandês, que eu estudava todos os dias da semana, né, tinha só o domingo livre, pra vocês terem uma ideia, dava 7 horas por dia. A minha grade era de estudar finlandês da manhã pra falar sobre cultura, finlandês de tarde pra falar sobre, sei lá, política, entendeu? Aí no meio tinha inglês número 1, aí depois você vai avançando, inglês número 2, inglês número 3. Aí eu fui completando essa grade até me formar nas duas línguas e conseguir o certificado de fluência, né, pra poder mais à frente, que foi aí que eu pude ingressar na faculdade, usando o certificado de língua pra poder estudar, né, nas duas faculdades que eu fiz, as duas universidades. E duas perguntas relacionadas a isso. Com a sua esposa, né, na época de namorada, quando você tava nesses namoricos, vocês falavam em inglês, eu imagino? Ou não, minha esposa fala português. Nossa senhora! que aí é que é a virada. Ela fala português, pra vocês terem uma ideia, com 16 anos ela foi fazer um intercâmbio no Brasil. Então ela estudou 7 meses na escola normal, escola tradicional, né, uma escola particular
lá em Natal, se eu não me engano. E ela foi morar com uma família, né? Morou com a família durante 7 meses, estudou na escola normal lá. E ela foi também, né? O brasileiro, no geral, não fala inglês. Então, ela foi aprender na marra o português. E durante esse tempo, ela foi e voltou ao Brasil umas 4 vezes, assim, a passeio com família e tudo. Então, assim, ela já conhecia o Brasil. Ela conhece o Brasil mais do que eu. Caramba. Assim, os estados e tal. Já foi pro Pantanal, Mato Grosso. Já viajou bastante, assim, o Viajou Brasil. mais que eu no Brasil já. Ela viajou bastante lá. E assim, ela sempre gostou. Assim, mesmo antes de me conhecer, ela sempre gostou do Brasil. Tanto é que foi o destino que ela escolheu pra fazer o intercâmbio, né? E aí ela pegou a língua e quando eu a conheci, ela já falava português. E a gente se conheceu num bar brasileiro. Um bar que tava tocando forró brasileiro e tal. Olha só. Na Finlândia, isso. Na Finlândia, cara. Na Finlândia. O bar nem existe mais, mas foi aí o início da nossa história. Poxa, senão eu já ia passar a dica pros nossos ouvintes aí. Quando estiver na Finlândia, vai dançar forró. Vai ter sempre o local que é interessado pela nossa cultura. Dançar forró e lutar capoeira. Pois é, eu vim pra Finlândia nesse espectro aí, né? Então eu pensei que eu ia ficar só com a galera que fazia capoeira, a galera que curtia, né, a cultura do Brasil, e acabou sendo completamente diferente. Eu acabei não me envolvendo muito com os brasileiros daqui e focando mais na minha carreira, minha família e tal. Então, quando você foi fazer as entrevistas de emprego, seja para essa emissora de TV, seja para o emprego novo, foram entrevistas já completamente em finlandês? Não, eu tive que falar finlandês nas 2 entrevistas, mas as entrevistas foram em inglês. Ah, tá. Porque o cargo que eles estavam procurando não dizia especificadamente o que você precisaria falar, mas eles já imaginavam que você falava finlandês, entendeu? Sim. Então, durante a entrevista, eu puxei o inglês, porque eu sou mais fluente em inglês, né? Comecei a falar e o cara falou assim, bom, como você sabe, a empresa é finlandesa, a gente vai precisar que você fale finlandês também. Podemos fazer uma parte da entrevista em finlandês? E aí sim começa as perguntas em finlandês. Então, assim, nas 2 eu tive que fazer nas 2 línguas. Mas a primeira entrevista de trabalho que eu fiz aqui na Finlândia foi em inglês e eu não falava inglês, cara. Caraca. E passou mesmo assim? Não passei, cara. Foi um momento que eu acordei, que eu tinha que fazer alguma coisa, sabe? Questão de aprender um idioma novo e tal. Porque eu achei que eu falava o inglês, aquele inglês de escola, e fui aplicar numa empresa aqui na Finlândia. Cheguei lá na entrevista, levei meu portfólio no pendrive, as coisas que eu tinha trago do Brasil. E aí, quando eu cheguei lá pra fazer a entrevista, eu não consegui, cara. Não consegui dialogar, não consegui me comunicar. Pelo que eu entendi, né, da conversa, ele gostou do que viu, mas ele falou pra mim que você não fala inglês. Você alguém que saiba comunicar e tal. E foi aí que eu falei, cara, se eu preciso fazer alguma coisa aqui, ter uma vida aqui, uma carreira, eu preciso realmente aprender o finlandês, pelo menos o inglês. E aí foi quando eu acordei e decidi, bom, eu não vou procurar mais trabalho, eu vou procurar escola. E foi aí que eu foquei nos meus estudos durante bastante tempo. E você acha que é possível para um brasileiro que esteja interessado em trabalhar aí na Finlândia, em trabalhar só com o inglês, sem o finlandês? Ah, muito possível. Eu vim pra cá completamente despreparado. O cara que tiver o inglês na ponta da língua e já tiver uma experiência profissional, é mole, cara. Eu recomendo algumas vezes, o pessoal me pergunta nas redes sociais, pô, Felipe, dá pra conseguir trabalhar aí? Cara, dependendo da área, você trabalha com tecnologia, por exemplo, programação, é muito mais tranquilo, né? Porque você vem aqui com sua licença, né, de ficar na Europa por 3 meses, vem aqui, dá um passeio, conhece, né, como é o país, vem no inverno, para você ver o que te aguarda. Aproveitar. Vai aproveitar aqui, ó, aspas aqui na mão, ó. Venha conhecer o inverno, né, pra você ver o que é o pior que te espera aqui. E aí começa a mandar os currículos, começa a acionar a galera, faz isso já do Brasil, começa a acionar a galera, fala, bom, tô chegando aí no Natal, não vem no Natal não que vai estar tudo fechado, vem em janeiro, fevereiro, aí já fala, tô chegando aí em fevereiro, se a gente puder fazer uma entrevista cara a cara, e aí é isso que eu recomendo pra galera. Tiver o inglês na ponta da língua e tiver a atitude de vir, venha, porque tem demanda, cara, tem demanda pra, principalmente a área de tecnologia, tem muita demanda. Eu acabei de perceber que a gente tá falando aí de você na Finlândia, mas a gente não sabe que cidade você vive, cara. Bom, hoje eu moro em Tampere. É o jeito que se fala, é o jeito que se escreve. É bem no centro da Finlândia, fica a 100 e poucos quilômetros de Helsinki, que é a capital, né? E é uma cidade meio termo. Eu já morei em Helsinki, morei um tempo em Helsinki, quando eu me mudei pra Finlândia. Morei 4 anos, se eu não me engano. Depois mudei pra Jyväskylä, que esse é um pouco mais difícil de escrever. Mudei pra Jyväskylä, que fica bem mais ao centro
centro mesmo da Finlândia. Fica aí umas 4, 5 horas de Helsinki, que é um pouco mais interiorana a cidade, não tem um centro muito grande, não tem um mercado muito grande, principalmente pra minha área. E aí, hoje eu moro em Tampere, me mudei de Jyväskylä pra Tampere, que é o meio termo. É uma cidade um pouco mais interiorana, mas é a terceira maior cidade da Finlândia. Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник». Vamos agora para o nosso momento viajante poliglota aí com o Fabrício Carraro. E aí, Fabrício, você conhece a Finlândia? Cara, não conheço, mas por coincidência eu tô indo pra lá agora em agosto. Eu vou passar... Na verdade, eu vou ir pra Estônia, só que não tinha voos diretos daqui de Barcelona, então eu vou ter que pegar um voo até Helsinki e de lá pegar uma barca, né? Tipo, aquelas de Ilhabela, pra ir até Tallinn, na Estônia. E, bom, eu vou ficar, na verdade, 3 dias na Estônia e um dia em Helsinki, só pra conhecer antes de voltar aqui pra casa. Tô animado pra ir lá. Mas a Finlândia, o que eu conheço, na verdade, é a piada do início, lá da abertura do programa, que é essa banda The Rasmus, que era bem famosa, na verdade, médio famosa, mas chegou até no Brasil, passava direto na MTV com essa música que eles cantavam, o Guilty, e algumas outras que também ficaram famosinhas na época, que tempos depois eu fui descobrir que era uma banda finlandesa. E outras bem famosas são Nightwish, né, que muita gente conhece, muito famosa. Olha só. E tem, inclusive, a Tária, né, que ela chegou a cantar junto com o Angra, com os brasileiros do Angra, que ela é bem famosa. A galera do Angra também é famosa aqui. Sério? Legal, cara. O pessoal gosta de metal aí, né? Pô, aqui, a per capita do metal aqui é um absurdo. Tem propaganda na televisão de telefonia de heavy metal, mano. Caramba. Esse aqui é o país do heavy metal, não tem como. E o que eu recebo de mensagem de gente me perguntando, pô, Felipe, você curte heavy metal? E eu odeio desagradar o pessoal, sabe? Pô, cara, eu não escuto, tenho nada contra, mas também não escuto. Aí o pessoal, pô, mas tu mora na Finlândia, mas é isso, cara. Tô aí, né? Tô aí. E tem bandas muito famosas, tipo antigas, inclusive, Sonata Ártica, Stratovarius e assim por diante. Pra quem gosta do metal, a Finlândia é um paraíso mesmo. É verdade. Aqui, você liga a rádio, é metal, tem muito evento de heavy metal aqui, todo dia se brincar. E praticamente, porque eu estudei na faculdade, eu estudei mídia, né? Só que o meu, vamos dizer assim, o meu setor, como que fala em português agora? Meu major era graduação? Isso, era minha mídia interativa. Só que tinha uma outra graduação que se eu quisesse pegar também, que era música, dentro do mesmo curso, né? E assim, boa parte da galera que estudava comigo, estudava música e era tudo heavy metal, cara. Caramba. Era tudo heavy metal. Bom, Felipe, você já falou um pouquinho pra gente, né, da vida aí. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois, mas eu queria que você falasse como que é a vida no trabalho aí na Finlândia. Como que é a dinâmica dentro de uma empresa quando você chega? Eu imagino que seja um pouquinho diferente da dinâmica da empresa no Brasil. Nossa, é bem diferente, cara. Eu tenho um irmão que mora no Brasil ainda, né? Eu tenho um irmão gêmeo que mora no Brasil. A gente trabalha, não na mesma área, mas trabalhamos na área de mídia, vamos dizer assim. Ele trabalha com motion design no Brasil, trabalha com 3D e tudo. E, cara, assim, hoje eu sou pai, né? Tenho 2 filhos. E eu não poderia estar mais feliz de estar no lugar na Finlândia, sabe? Pra poder trabalhar. Porque minha carga horária é de 7h30 por dia. E assim, chego 8 horas da manhã, saio 5 horas da tarde. E não tem esse lance de vou fazer hora extra. Ninguém quer que você faça hora extra aqui, entendeu? E assim, eles estão tentando reduzir ainda a carga horária pra 6 horas, pra vocês terem uma ideia. Nossa senhora. Então assim, eu tenho tempo pra ver os meus filhos, tenho tempo pra ficar com eles, tenho tempo de fazer minhas coisas, meus hobbies, ficar com a esposa, planejar, sabe? O trabalho pra mim não é um estresse. Eu não fico estressado durante a semana com o trabalho, porque além de fazer o que eu gosto, eu tenho tempo suficiente pra poder me planejar e tudo. Eu acho que eu escolhi a área certa pra trabalhar, porque eu tenho uma flexibilidade muito grande no trabalho, apesar de ser uma empresa finlandesa, né, que o próprio finlandês tem uma noção de que a empresa finlandesa é um pouco mais séria, um pouco mais fechada, mas essa empresa que eu trabalho é uma empresa muito aberta, tem um ambiente de startup, assim, sabe? Temos cachorros, temos máquinas de expresso, temos puffs. Tem escorregador? Não tem ainda, mas a gente tá construindo agora, que a gente trabalha num prédio, e a gente acabou de pegar o 4º andar, a gente fica no 5º, a gente pegou o 4º andar, e o pessoal tá fazendo uma escada agora no meio do andar pro de baixo, sabe? Bacana. E aí, durante o projeto, todo mundo falou, vamos ter um escorregador, né? Mas aí cancelaram o projeto do escorregador. Eu falei, então vamos deixar pelo menos um pole, sabe? Pra você descer igual do bombeiro. Sim. Aí também cancelaram, não gostaram muito da minha ideia, não. Mas assim, cara, o ambiente de trabalho
melhor impossível. O que eu sou muito grato é que o pessoal, meus colegas de trabalho, estão muito abertos a novas culturas, né? Que é uma coisa que eu ficava muito preocupado se o pessoal vai aceitar, né? Ser um estrangeiro. Porque tem aquele velho... A Europa tá cheia disso, né? Chega o estrangeiro e toma o emprego do local, né? Sim. E eu fiquei muito receoso de ter isso, né? Principalmente quando eu trabalhava na emissora, que é uma emissora do governo, uma emissora que produz conteúdo em finlandês, né? O canal é finlandês e tal. E nunca tive nenhum problema com isso. Todo mundo me aceitou super bem. O pessoal é muito interessado de saber de onde eu veio, saber da minha história, da minha cultura. Então, assim, eu sou muito grato pelo espaço de trabalho e pela oportunidade que o pessoal sempre me deu aqui, sacou? E em questão de amizades, de se aproximar dos finlandeses, que falam que tem um estereótipo clássico, que pessoas do norte, do frio, são mais fechadas. Pra você foi assim mesmo ou foi diferente? Eu não vou mentir, não. Você tá certo, viu? Se você colocar num paralelo entre o Brasil, são culturas completamente diferentes. Os finlandeses são, sim, mais fechados, na sua grande maioria. Eu já moro aqui há tanto tempo, 10 anos, que eu acabei me tornando um finlandês também, sabe? Não sou um estranho pra esse tipo de comportamento. Então, pra mim, é muito natural. E assim, dá pra fazer boas amizades, sim. E eu acho que amizades verdadeiras, porque o finlandês, na sua grande maioria, acho que por conta da cultura, é bem mais honesto, sabe? Em questão de, bom, a gente tem muito aquele lance, bom, brasileiro, né? Vamos nos encontrar. E o cara fala assim, bom, vamos marcar. No finlandês não existe isso. No finlandês não existe vamos marcar. Se você falar vamos marcar com o finlandês, você acabou de assinar um contrato. Entendeu? Então, assim, o finlandês, ele é muito direto com você. Se ele não gosta de uma coisa, ele vai te falar na sua cara. Não tem o meio termo com o finlandês. O que eu acho que é legal, porque você sabe se o cara é teu amigo de verdade ou não. E se a pessoa não gosta de você, você vai saber de cara. Mas é isso. Eu tenho boas amizades aqui, amizades com brasileiros e com finlandeses também. Felipe, agora vamos falar sobre dinheiro, cara. Você tá falando aí que você não trabalha tantas horas como nós brasileiros, por exemplo. Você ganha menos também? Como é que é a questão da qualidade de vida comparado ao que você ganha e ao que você talvez ganharia aqui no Brasil fazendo o mesmo trabalho? O lance é o seguinte, eu vou explicar no geral como funciona a Finlândia. Aqui a gente paga muito imposto. É pesado mesmo, a quantidade de imposto que a gente paga. Mas, em compensação, você não paga, né, a escola dos filhos. É tudo de graça, tudo é do governo. Não tem escola particular, como a gente tem no Brasil. Faculdade é tudo do governo também. Filho do rico, filho do pobre, todo mundo estuda na mesma escola. O hospital, todo mundo vai no mesmo. Então, assim, em questão de você tirar do seu salário o imposto, você vê o imposto sendo aplicado em tudo isso. E que traz uma certa segurança pra você. Você não precisa ficar se preocupando em comprar plano de saúde, segurança, é um país super seguro. Então, assim, todos os requerimentos básicos pra você viver num país, você não precisa se preocupar. O governo toma conta de tudo. Mas aí vem o salário, né? O que sobra do salário pra você viver? Hoje, eu vivo bem mais confortável, porque eu tenho uma posição de sênior dentro da empresa. A carga horária que eu tenho de 7 horas e meia, ela é pra todo mundo. Então, assim, todo mundo, ou seja, o engenheiro, o programador, todo mundo trabalha mais ou menos isso, 7 horas e meia a 8 horas. Porque na verdade são 8 horas, só que meia hora é de almoço, né? Então, assim, hoje eu vivo confortavelmente aqui na Finlândia, tenho meu carro próprio, tenho minha casa própria e, assim, sem dívidas, né? Então, dá pra viver tranquilo, mas tem a questão do imposto, é muito imposto, cara. Assim, a gente fala que no Brasil a gente paga impostos, ixi, você não tá entendendo o que é pagar imposto. Você tem noção de quantos por cento isso dá do salário, mais ou menos? No meu salário, eu fiz as contas recentes, 36% do meu salário isso inclui aposentadoria, imposto, seguro-desemprego e seguro de trabalho, né? Então, 36% do meu bruto sai com esses gastos, né? De imposto, eu pago mais ou menos 30% do meu salário. Então, assim, é uma paulada. Você vê assim, você entregando pro governo 2.000 euros, assim, seu salário. Mano, 2.000 euros, converte isso pro Brasil, dá quanto? 1 milhão? Na conversão de hoje? É quase isso. Mas, assim, é muito dinheiro, mas, assim, eu não reclamo. A gente fica falando assim, pô, cara, é muito dinheiro que tá saindo. Pô, bicho, meus filhos já usaram tantas vezes os hospitais, assim, teve uma vez que tiveram que voar um helicóptero pra minha casa, que eu falo, mano, imagina se eu tivesse que pagar por isso. Caraca. Então, assim, eu não reclamo, mas é bastante. Bom, Felipe, e agora é a hora do perrengue, que é aquela hora que eu queria que você contasse alguma gafe, histórias engraçadas que você se lembra que aconteceram com você, seja por causa da cultura, do idioma, que você se lembra em geral. Cara, perrengue é todo dia, né? Eu passo assim, brasileiro a gente não para de passar perrengue, mas eu acho que isso ajuda a gente, sabe? Ajuda a gente a se moldar numa nova cultura e tal. Mas vamos lá, alguns perrengues. Discriminação, já passei aqui diversas vezes. Acontece. Tem sempre os desprovidos, né? E aí
Aí, algumas vezes, principalmente na época que começaram a vir os refugiados, né, da Síria e tal, na Europa, nas bordas da Europa, a tensão ficou muito grande. Então, assim, me pararam 2 vezes na rua pra falar, assim, um monte de porcaria pra mim, sabe? Volta pro seu país. E assim, o cara soubesse um pouquinho da minha história na Finlândia, né? O quanto que eu já contribuí pro país e tal. Mas acontece. Mas assim, a parte mais engraçada é, você cumprimenta uma pessoa, chega pra pessoa dar um bom dia, né? Boa tarde, e o cara nem olha pra sua cara. Isso acontece todo dia comigo. Porque o finlandês não tem o hábito, tem a questão do espaço pessoal, né? O pessoal não quer olhar pro vizinho, não quer olhar pra ninguém. Já desse tava saindo de casa, a vizinha, no apartamento que eu estou atualmente, né? Saindo de casa, a vizinha tava saindo na mesma hora, ela me viu e correu pra dentro do apartamento. Nossa. Então, assim, acontece. Ou às vezes que o finlandês ele é muito correto, né? Aí ele vai tá na parada de ônibus, vai chamar o ônibus assim, né? O ônibus parar. Aí ele vai ver que o ônibus é o número errado. Aí ele, putz, chamei o número errado, mas eu vou entrar assim mesmo porque eu mandei o ônibus parar. Aí ele entra no ônibus. Oxi. Parece história de piadas que a gente contaria no Brasil, né? Mas é verdade, cara. Os caras fazem isso. Mas eu também, de vez em quando eu mando parar o ônibus, você aperta o botãozinho pro ônibus parar, o ônibus para na parada errada, eu desço, porque eu não quero ficar escutando sapo também do motorista, né? Acabei virando finlandês também. Mas assim, de perrengue todo dia no inverno, quantas vezes eu não caí de bunda no meio da rua, assim, escorregando na neve, pra todo mundo ver, sabe? Aí você fica todo sujo de lama, tá indo pro trabalho, acabou de chegar no trabalho, acabou de tomar banho. Aí vai chegar no trabalho todo sujo de lama. O pessoal já deve estar acostumado com isso, imagina. Eu já tenho roupa no trabalho pronta pra isso. Neve é bonito só na televisão, né? É isso que eu falo pro pessoal. Por isso que eu falo, quando vier, vem no inverno. Aí você vai ver o que te aguarda. Bom, Felipe, obrigado aí por ter disponibilizado um tempo seu pra contar a sua história, um pouco de como você vive aí. E, bom, parece que você também é youtuber, podcaster, como é que é isso aí? Pois é, eu sou youtuber, podcaster, todo o pacote, faço de tudo. Mas porque, cara, foi na área, né? A área requer que você tenha presença online. Mas sim, tem um canal no YouTube, tem um canal com a minha esposa, agora, se o pessoal estiver interessado de ver minha esposa falando português. O nome do canal é a Família Santana, lá no YouTube. Tô presente no Instagram, tem o meu podcast, o nome do podcast é Felipapo, e eu conto esses causos aí da minha vida também no podcast, nada muito sério não, é mais um bate-papo mesmo. Pô, vamos deixar os links aí na descrição do episódio. Bom, pessoal, por hoje é isso. Muito obrigado, como sempre, pela sua audiência. E entra lá no nosso grupo no Facebook, o Carreiras Sem Fronteiras, para você ter mais dicas sobre empregos, mercado de trabalho no exterior, tecnologia e também sobre a língua inglesa ou algum outro idioma, talvez o finlandês, caso você queira ir para a Finlândia também. E não deixe de conhecer a Alura Língua para você reforçar o seu inglês e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional, e não passar pelos perrengues que o Felipe comentou aqui no episódio, que ele mal conseguia falar inglês, não conseguiu emprego porque não falava inglês bem. Então olha só a importância disso. Então vai lá em aluralingua.com.br e comece a estudar inglês com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, como sempre, da alura.com.br, que tem mais de 750 cursos de tecnologia nas áreas de programação, de marketing, de design, como o Felipe aqui comentou no episódio, inclusive cursos também de marketing digital, soft skills e muitos outros. Com certeza vai ter um curso pra você. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau. Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.